Boa tarde. Povo de Igarapé. Meu nome é Hudson e atuo na área cultural. Hoje venho falar sobre referida Cidade Luz. Destacada no livro de Josué, como herança da raiz de José, a Cidade Luz figura como local de movimentação das consciências portadoras da herança referido também no livro de Juízes. A cidade culmina na descrição de uma leitura, muitas vezes relacionada a conhecimentos de tempos chamados Era de Ouro. Referido escrito que se deve ler como está claro nas pinturas de Pietro della Francesca, uma cavalaria relacionada à leitura de obras culturais, talvez relacionada ao legado de Artaxerxes, possuidor da missão de reestabelecer o templo do Senhor. Artaxerxes é descrito na Bíblia como um dos delegados à reestruturação do circuito da Arca do Senhor. No livro de Neemias, livro de alta cultura, onde há a descrição de portas e da reestruturação, muito ligado à chegada de lotes de informação. O livro de Neemias trata da comunicação de consciências celestes no intuito
do bom fluir da jornada na terra. Fruto do chamado lábaro estrelado e da consonância de objetivos, a jornada junto ao templo do Senhor teve o seu ápice nos tempos de Artaxerxes e de Ciro ou Dario, referido como portador de herança no que se refere a dar o bom governo, bom dia, à terra. No caso de Dario, ele foi possuidor da herança da Assíria. Ele unificou os povos persas e teve o seu destaque na narrativa temporal, superado pelo chamado Alexandre o Grande, numa batalha de cavalaria, na qual predominou a ousadia do referido Alexandre, em quesito muito semelhante à batalha de Carlos Magno, Coração de Leão, referido na canção de Rolando, a chamada também Holanda ou Rouxinol, pode ter analogia com a narrativa de uma força celeste que culmina na descida do tecido da narrativa de heróis para a boa jornada rumo ao triunfo. Os chamados cavaleiros, algumas vezes referidos em obras literárias como Dom Quixote e os Três Mosqueteiros, na figura de heróis que descem as escadas e eram guardiões dos muros. Os chamados mouros, como por exemplo a figura de Dom Pedro I, são os chamados guardiões dos arcos morais. O herói português que veio às terras brasileiras trazer a cultura europeia e a tradição do Graal. Em questão também dos chamados guardiões celestes do Chateaubriand, como referido em Daniel, eles e suas cavalarias, como da obra de O Cielo, que culminam no comover das narrativas celestes, trazendo consciências de geração em geração, com referido plano de retomada da ordem no decorrer histórico. Figuram os vigilantes celestes como protagonistas dos arcos morais e das atitudes ousadas,
A chamada cavalaria ou comportamento cavalheiro era a antiga tradição de cortejo às belezas e proteção, muitas vezes referidos de forma artística no que se refere a poemas, pinturas e coreografias específicas, como no poema Jerusalém Reconquistada. A chamada tradição, algumas vezes germânica, da chamada herança das consciências vigilares, o chamado reestabelecer do tecido moral alicerçado nas escrituras sagradas, referindo-se aos chamados guardiões da arca, na figura dos filhos de Arão, portador do bordão. Guardiões das jornadas e dos cânticos, que mantém o Deus entronado em sua figura brilhante e agindo da forma devida, devido o bom jornar dos filhos, são os guardiões da tradição sagrada, referidos como membros de uma tradição de confiança, culminam na vinda dos cabeças celestes, referidos como aljava de Irão, ou setas da aljava, como citado em Isaías. A obra do referidos três mosqueteiros ressalta a jornada ligada à capela ou catedral, local de coro dos vigilantes, que se apresentam diante do trono, aceitando as missões na boa jornada da consciência, como citado na canção de O Rolando, ou Holanda, na figura da tradição já existente do conhecimento de Alagoas e da comunicação europeia por meio do rei velho careca, o filho de Carlos Magno, que separou o território europeu com base nas tradições bíblicas. Houve referida troca de conhecimentos
e tradições. Referida à obra dos Três Mosqueteiros, narra o brasão triangular da cavalaria, muito relacionado hoje à bandeira mineira. Também em relação ao proceder, cita como enviados seres de envergadura moral admirável para cumprir a boa jornada, citado também na canção de Rolando. As forças celestes e talvez até mesmo imortais que aceitaram o desafio para presentear a temporalidade corrompida da narrativa terrena atual com as suas capacidades, a chamada consciência que se afoga em águas de degeneração, como descrito nos Salmos, e também em Daniel, na forma do leão, que é colocado sobre 2 pés e presenteado com mente e corações humanos. Esse rei francês, Carlos Magno, foi um grande herói de cavalaria devido à sua boa tradição e comportamento. Ele agregou uma força capaz de alterar o cenário e o status quo da Europa da época. Referido proceder cavalheiresco é o que toca às forças celestes na figura da trova, muito semelhante à bandeira brasileira dos trovadores com a bandeira betinense, o escudo e o marco. Os trovadores dizem: somos capazes de criar universos com os nossos versos. E o chamado toque do instrumento, algumas vezes referidos como harpa. Os chamados Amareim, figuras védicas, citados na Bíblia, no idioma hebraico original, são os trovadores, as consciências divinas, que pelos seus trabalhos, também na figura dos Atlantes, mantém o bom ancoramento energético e alterações no chamado decorrer da narrativa ou do drama terreno.
O arco dos enredos humanos é citado também no destaque da Cidade Luz, onde aqueles que portam o arco serão presenteados de acordo com o conhecimento do arcabouço, com a jornada do lábaro na pátria, o chamado território sagrado, portando a referida Excalibur, a escalada dos conhecimentos e teares de narrativa, como citado no livro de Josué, da chamada Rahabe, no capítulo 3, um pouco antes, é citado uma consciência, talvez Atlante, que reconhece a Arca de Josué como digna de admiração devido aos teares, ou seja, a estrutura de código de informação que ela encontra na Terra, o chamado rio de águas vermelhas, o Mar Vermelho, podendo ter referência até mesmo com os Anuns, dizendo que Og e seu filho terão atitude marcante no referido território. O chamado bom decorrer dos fatos até a vinda daquele portador do cajado majestoso, citado em Jeremias 49, um pouco antes, com a missão de dar a boa jornada à arca do noivado. É a boa jornada do Lombardo, citado em Ezequiel, como a pintura de ciúmes que está nos átrios do templo do Senhor. A pintura feita por mãos nas paredes, como citado em Isaías. Obra de tuas mãos. Referido primogênito do Senhor, Efraim, como citado em Oséias, é o portador da herança. Livro de linguajar muito direto, figura dos bárbaros ou dos mongóis, Oséias, em relação à coroa da vida, citada em Apocalipse como carta à igreja de Esmírnia. O livro Oséias é de inspiração mongol e refere o famoso verso: no princípio chamei do Egito meu filho, ou o Egito de meu filho, na figura das consciências primordiais. A chamada criação de Egisto,
na batalha pelos átrios, pelo Tieste e pela figura de Pélope, ou usufruir, é o que culmina a narrativa dos seres acrisolados, corpóreos ou ainda mortais. A boa consciência que soube dar forma ao verbo e ao fôlego na figura da carne, do barro, material terreno, na figura também do cinturão de Órion, aquilo que é processado no tempo, a caixa Kairos, sujeita aos movimentos celestes dos ciclos. Referido possuidor da chamada narrativa hebreia, Oséias cita um circuito de funcionamento da civilização baseado em agentes de confiança. Quando ele diz algo como: o cajado pergunta e o cedro responde. Um funcionamento do circuito chamado planta do templo. Ou seja, as consciências engenheiras da narrativa terrena e também da jornada individual, o tear dos comportamentos e atitudes sujeitos ao tempo do chamado Antares, aquele referido na obra O Poço e o Pêndulo, de Edgar Allan Poe, e também na narrativa de Belsazar. Os narrares se encontram na descrição do culminar dos destinos de consciências de trajetórias celestes que aceitaram vir à Terra, cumprir a boa jornada na figura de uma cavalaria de coordenação de atitudes e movimentos que resultariam na mudança do status quo. O cenário ou a fauna é diversa, consciências de muitos níveis evolucionais. A esperança é o convencimento pela demonstração da verdade do descrito no livro sírio Caverna dos Tesouros, que o ser humano é a fina criação de Deus e demonstra o bom funcionamento das esferas. Como citado em Juízes 6, um pouco antes, o vale de Arcos Morais foi cavado por alguma consciência,
como citado também na cultura afro, na figura dos nomes das localidades, como referido também na obra Rei Leão, o chamado Simba, aquele referido filho da consciência regente, habitando o vale da mortalidade. A esperança é o bom pastoreio na figura do conhecimento Anum, rumo às tapeçarias da imortalidade registradas nos templos ocultos aos olhos do conhecimento popular. A narrativa daqueles mais antigos que estão ocultas em museus reservados ao público que aceita a chamada arte underground, fruto talvez de invasões a arquivos oficiais e escavações informais, onde é impossível a catalogação. O conhecimento da jornada dos referidos sementeiros de conhecimento que são ironicamente descritos no início do filme Bad Boys 2, na figura de cápsulas de informação ironizadas, descrito em Isaías, aquele portador de um cajado referido como promíscuo, o habitante de uma referida tumba cósmica, fruto da órbita dos planetas, num cenário benevolente, o corpo referido em 2 Samuel, do rei dos Sete, aquele fruto da criação de Deus, referido às vezes como Ameleque, na tradição mórmon, herdeiro do dever de dar a boa jornada no tecido humano, talvez por eles já superado, e conhecida narrativa. Ele é descrito como Tubamirium ou Gedutum, aquele cujo as grades de conhecimento já foram aplicadas e culminaram em acontecimentos desastrosos à narrativa humana, devido ao embate de civilizações, mas na figura de consciência regente e imortal, ele tem às vezes o dever de retornar para defender a criação, o altar e os instrumentos sagrados, na figura do Graal, os talheres e mesmo os vasos, descrito no início do livro de Daniel, vasos de ouro,
talvez até mesmo as consciências do Lábaro, os seus irmãos. Referida tumba para este guardião, referido em Neemias como o vigilar da fortaleza, cidade luz. Ele aparece para dar o bom curso às profecias, o primogênito do Senhor, o qual, de acordo com o Salmo, se não me engano, 170, ou por volta dos 70, tem por herança um reinado eterno, de acordo com a sua também progênese, ou seja, a sua grei. O Salmo diz: o Criador escolheu um com poder para salvar, por meio da cavalaria verdadeira, a boa jornada moral, aquela que passa no teste da veracidade, o chamado val verde, ou ainda na figura da cor lima, o bom cumprir dos requisitos solicitados por aquelas consciências que culminam no teste humano, por terem conquistado seus postos de verdadeiros carrascos, solicitam o cumprimento dos chamados trabalhos como o de Hermes, ou ainda de Hércules, para a boa narrativa e libertação da humanidade do sofrimento da mortalidade e da confusão. A ignorância e o andar em círculos, em veredas de autodestruição, é o que causa a chamada putrefação ou redução da atividade psíquica. Mas é um teste constante e por isso é preciso o emaranhamento das consciências num tear artesanal que acontece naturalmente por meio das ações humanas, de entrar em clubes, empregos ou escolas filosóficas. O chamado herdeiro da arca e da chamada mitra de Josué, com o vril nórdico, na figura do cavalo Pégasus, o qual o dono é Odin, habitando muros muito mais próximos do que se pode imaginar. O cavalo Pégasus, responsável pela jornada das consciências no cosmos, do qual a mitologia específica
narra o chamado acrísio, no que se refere ao corpo, resultando no tear da tapeçaria celeste, na figura da cidade-luz e do lábaro estrelado, guardando o onipotente, aquele que habita na arca dos tesouros. Os chamados refaíns na Bíblia, ou serafins, habitam o vale da corporalidade na narrativa atual, para culminar na libertação e na jornada celeste, no descrito jornar da arca do noivo. Os instrumentos da arca e a própria arca foram criados pelo chamado Belzaziel, guardião dos instrumentos sagrados, na figura desse vigilante ancestral, descrito em Neemias, vigilante da fortaleza, talvez cidade luz. O referido no Salmo: colocarei a destra à sua disposição, até que coloque o inimigo como estrada aos pés, é o referido palanquim de madeira, herança da Síria, capaz, como verdadeiro processador da terra, de executar as intenções divinas, na figura do Hefesto, o criador de ferramentas, e também da narrativa do pão e do vinho sagrado, descritos pelos ancestrais. Esse mesmo Belzaziel foi chamado pelo nome no livro da criação, vindo das tapeçarias celestes ou cortinas, como descrito no Salmo 19, a excelência da criação, um pouco antes, talvez o anterior, onde as criaturas vêm num chamado magnânimo do chamado rei, a consciência regente, de acordo com a necessidade e a boa explicação e execução de planos. Conta-se que desde a ancestralidade, nos tempos do Império, no livro Safo, descreve o imperador de uma nação com herança moral, como o Brasil, guardião de tradições antigas. Pois não se sabe, mas no tempo do governo militar, os Estados Unidos viviam Woodstock, a época hippie das liberações. Por isso ele foi destino das consciências morais, pois o que determina a jornada das consciências é a constante comunicação de intenções, principalmente de relacionamentos entre homem e mulher, que culminam na geração do filho. Por isso o comportamento cavalheiresco de cortejo resulta nas consciências conservadoras
ou tradicionais. A chamada estrutura sagrada da terra, descrita às vezes como Rabá nas batalhas de Davi, é destino que muitas vezes tamanha é a sacralidade que não se pode registrar devido ao ambiente de convívio diário ser de estado vibracional mais baixo, como hoje é descrito nos locais turísticos. É proibido fotografar devido à ambiência. Os locais onde está ancorado o vril sagrado do Criador estão ainda por serem descobertos ou ativados em seu pleno funcionamento. Para isso é necessário o emaranhamento das consciências no bom funcionamento da cavalaria cultural, o compartilhamento de crenças ancoradas na demonstração de confiança e boa recompensa. A narrativa da Arca Sagrada e da tradição das consciências lombardas ou ainda sumérias de criar a couraça sagrada das chamadas consciências do Lábaro, no bom cumprimento de sua missão aceita para vir à Terra e dar o salto evolucional na narrativa humana e nos mares psíquicos de muitas vezes engano e confusão, dar a devida purificação com o bom jornar e exemplo é o dever aceito pelas consciências descritas como portadoras dos arcos, dos conhecimentos ligados a Artaxerxes, descrito no filme 300, como aquele diálogo com o líder dos chamados Léleges ou Cários, na figura dos trovadores ou Amareim e dos humanos na forma de cedros que estão na estaca temporal, a prisão da vibração e do ambiente mental compartilhado. É o desafio das consciências do Lábaro, a de portar os arcos narrativos de triunfo e culminar na posse da herança de José, o noivado e o paraíso, o Éden. Essa é a mensagem. Tenha um bom dia.